Senador Eumano Ferri, cumprimento Vossa Excelência. Não, vou falar pouco. Quanto tempo o senhor me permite, senador Eumano? 20 minutos, Vossa 20 minutos? Eu penso que não será necessário, mas eu agradeço Vossa Excelência e que se transformou num distinto e dileto amigo aqui no Senado Federal, meu prezado correligionário, que orgulha o Estado do Piauí. Eu quero me dirigir a Vossa Excelência e aos senadores e às senadoras nesta quinta-feira para abordar um tema que reputo também de grande importância no cenário nacional e, sobretudo, de Santa Catarina. Quero falar acerca da necessidade da modernização da legislação referente à recuperação judicial e às falências das empresas em Santa Catarina e no Brasil. Isso, senhor presidente, ela é muito importante porque se as empresas não vão bem, todos nós também não vamos bem, porque é delas que surgem, que nascem as oportunidades, os empregos, a produtividade, a produção de bens e de serviços que atende a nossa população brasileira. E, senhor presidente, em fevereiro de 2005, quando o governo Lula desfrutava ainda de alta popularidade pelo país, iniciava-se ali um novo e longo ciclo de crescimento econômico. Naquela oportunidade foi publicada uma lei, a Lei número 11.101, que inaugurou um novo paradigma para a recuperação judicial, extrajudicial e as falências das empresas instaladas no território nacional. O advento da nova lei foi saudada por legisladores, pelo meio acadêmico, por especialistas, por empresários, como um marco da modernização em contraposição ao antigo decreto-lei de número 7.661 de 1945, que já não respondia mais aos anseios e aos desafios do capitalismo moderno do século XXI. Nascia ali, portanto, senhor presidente, um novo tempo, nascia ali uma esperança. O objetivo era o de romper barreiras e romper também dificuldades e obstáculos e iniciar um novo tempo de oportunidade de trabalho. Pois muito bem, passado 12 anos, observamos perplexos e atônitos que a Lei número 11.101, tão recentemente aprovada, editada, sancionada, infelizmente já nasceu velha. E também não ajuda na prática as empresas em dificuldades financeiras que almejam prosseguir em suas atividades mediante a recuperação judicial. A nova lei foi pensada para que as falências ocorressem apenas em casos extremos. Mas o que se vê na prática são empresas fechando as portas todos os dias. A Lei número 11.111 tem vários dispositivos que, em vez de ajudar o empresariado em dificuldades, burocratizou e o afundou ainda mais, criando mais dificuldades. É o caso do prosseguimento da execução contra sócios solidários, de travas bancárias, da classificação em categoria dos credores, do tempo de blindagem da empresa e do alto custo do plano de recuperação, entre outros problemas que engessam muito, substancialmente, qualquer tentativa de reequilíbrio para o empreendedor. As causas principais das falências crédito proibitivo,
que com essa taxa de juro praticada no Brasil, os juros são estratosféricos e o crédito fica proibitivo, o custo do Brasil elevado, a burocracia, que até em tempos mais remotos foi criado aqui o Ministério da Desburocratização, Vossa Excelência lembra disso, e que, infelizmente, não avançou, não prosperou. O Brasil continua burocrático, continua pesado, não anda na velocidade que precisa andar para que efetivamente a gente tenha uma economia de mercado competitiva com o mercado nacional e, sobretudo, com o mercado internacional. A segurança jurídica, ao invés de avançar, também regrediu. As pessoas hoje estão movidas pela incerteza da sua produção, do seu negócio, da sua atividade. E, por isso, efetivamente, requer-se de nossa parte uma atitude bastante rápida e objetiva com relação a esse assunto. Pior ainda, senhor presidente, não bastasse a lei número 11.101, que se encontra defasada e obsoleta, apesar de jovem, ainda tramita no Congresso Nacional um projeto de reforma do Código Comercial, que em nada alivia a vida do comerciante ou do empresário em geral. O projeto é tão ruim e desconectado da realidade que talvez seja melhor manter o antigo Código de 1850, da época de D. Pedro II, naquilo que ainda estiver em vigor. Desta forma, recebi com muita preocupação, senhor presidente, minha indicação para compor a comissão temporária interna do Senado Federal, que examinará o projeto de lei de reforma do Código Comercial, podendo, assim, contribuir ativamente para a melhoria da legislação e, consequentemente, do ambiente de negócios do povo brasileiro. O resultado da combinação entre leis ruins e crise econômica, sem precedentes que nós estamos observando no Brasil, é visível. De acordo com o indicador Serasa de falência e recuperação, em 2016 foram requeridos 1.863 pedidos de recuperações fiscais, 44,8% a mais do que o registrado em 2015. O resultado é o maior para o acumulado do ano desde 2006, após a entrada em vigor da Lei 11.101 de 2005. Em 2015, senhor presidente, foram 1.287 ocorrências, contra 828 em 2014. As micro e pequenas empresas lideram os requerimentos de recuperação judicial de 2016, com 1.134 pedidos, seguidos pelas médias empresas com 470 pedidos e pelas grandes empresas com 259 pedidos. No meu estado, o estado de Santa Catarina, por exemplo, nunca havia registrado tantos pedidos de recuperação judiciais como em 2016. Por isso, a minha preocupação e o meu alerta foram 150, um aumento de 158% em relação a 2015. Aumento este substancialmente superior ao registrado em todo o país. O governo precisa enxergar que seu setor privado vai mal, como já falei, todos vamos mal, todos perdemos, incluindo aí o setor público, o setor privado, as famílias e todo o povo brasileiro. O Poder Executivo vem trabalhando, senhor presidente, de forma inédita, com projeções de altíssimos déficit de contas públicas na própria lei orçamentária, o que não é prudente e chega às raias de um absurdo. Isso significa dizer que todo o esforço para enxugar a máquina pública se reverterá apenas, na melhor das hipóteses, em buracos orçamentários superiores a 100 bilhões de reais por ano. A solução para que todos nós
setor público, setor privado, equacionemos essa crise, passa por um choque de capitalismo moderno, o que o Brasil efetivamente nunca experimentou. A única solução possível para reformar a Lei nº 11.101 de 2005, para que empresas consigam sobreviver em períodos de turbulências, honrem seus compromissos com credores de forma digna e constituem a gerar emprego e renda e desenvolvimento, é efetivamente uma nova era que precisa ser construída. Portanto, eu peço ao Poder Executivo que publique os resultados do grupo de trabalho criado pela portaria número 476, de 16 de dezembro de 2016, do Ministério da Fazenda, com o objetivo de aprimorar essa lei que não atende mais às necessidades do empresariado brasileiro, que é a Lei 11.101 de 2005. Que essa discussão, senhor presidente, chegue aqui ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, para que possamos, a partir do diálogo e do debate, construir um consenso e uma legislação mais enxuta e favorável para quem verdadeiramente sustenta a economia nacional. Acrescentando que essas dificuldades todas de falência e recuperação judicial, como já mencionei, estão diretamente relacionadas, na minha opinião, àqueles fatores que acabei de mencionar, mas, sobretudo, aos juros que continuam sendo proibitivos no nosso país. Chegamos a quase 15% num passado recente de juros, 14,25% meses atrás. É bem verdade que a taxa Selic, os juros, eles vêm baixando, mas o que baixou, na verdade, foi a inflação e não o juro. O juro permanece de 6% a 7%, é o maior juro praticado em todos os países em desenvolvimento e no mundo inteiro. A dívida pública, com isso, senhor presidente, já atingiu 4,5 trilhões de reais. Cerca de 70%, um pouco mais, do PIB, de todas as riquezas que é produzida no Brasil. Mas o problema, quero defender aqui, senhor presidente, não é necessariamente o tamanho da dívida, mas sim o custo que essa dívida representa para o país. Porque o custo da dívida no Brasil chega a 17%, enquanto nos Estados Unidos é em torno de 1%, enquanto no Japão é menos de 1%. Então, o problema não é o tamanho da dívida, o problema do Brasil é o custo dessa dívida, é quanto ele paga para captar esse dinheiro para fomentar o desenvolvimento em infraestrutura, investir em saúde, educação, segurança e etc. e tal. Outros países, eles têm uma dívida até bem maior do que a dívida brasileira. Porém, eles têm capacidade de absorver esse custo dessa dívida, porque os juros pagos por elas são juros praticamente insignificantes se comparados ao Brasil. Veja bem, de 1% para 17%. E aí nós vamos perceber que o maior gargalo que nós temos para enfrentar nesse país está relacionado na execução orçamentária de 2015, de 2016, que é só nós pegarmos lá, senador Eumano, e nós vamos verificar que o ano passado nós pagamos mais de R$ 1 trilhão com os serviços da dívida e com o pagamento de juros da dívida. Isso por si só, nós nem conseguimos mensurar exatamente o que representa, mas se fizermos um comparativo com o que investimos, vamos dizer assim, na infraestrutura, nas nossas rodovias, nas nossas ferrovias, no nosso parque de portos e aeroportos, nós vamos chegar à conclusão de que realmente não precisa de muita inteligência para perceber que essa matemática não fecha. E se nós formos ainda compararmos com saúde, educação e segurança pública, nós vamos chegar à conclusão que nós pagamos
100%, mais de 100% do serviço da dívida e do juro, e investimos em saúde e educação 10% praticamente disso que custa para nós. O que é um absurdo, vamos ser sinceros e objetivos. Não tem como um país sobreviver a não ser ampliando a sua pobreza e a sua dependência com aqueles que são mais necessitados. Quando, na verdade, nós pagamos mais de 1 trilhão de juros da dívida e de rolagem da dívida e investimos menos de 100 bilhões de reais com saúde, menos de 100 bilhões de reais com educação, menos de, se eu não me engano, não tenho exatamente esse número, mas na construção de novas rodovias e manutenção das nossas rodovias, cerca de 8 bilhões de reais, aí a gente percebe que tem buraco esperando buraco para entrar e o governo não dá conta de fazer com que o nosso sistema rodoviário possa transportar a nossa riqueza nacional. Então, veja bem as reformas que nós precisamos fazer nesse país. E, para concluir, senhor presidente, e por fim, uma das questões que me chamou muita atenção na comissão de controle presidida pelo senador Ataídes, nós tivemos uma audiência pública ontem que fomos tratar de cartões de crédito, juros do cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito hoje giram em torno de 490, quase 500% de juros no cartão de crédito. Isso é de rir. Eu fiz uma pergunta lá, quero fazer uma pergunta aqui, quero indagar, por que os bancos públicos, por exemplo, não entram nessa questão e praticam juros menores, forçando efetivamente o mercado financeiro a baixar essa taxa de juros. Mas me parece que os bancos também estão surdos. Eles não estão vendo com nitidez o que precisa ser visto, os bancos públicos, para que efetivamente possam fazer uma intervenção no mercado financeiro para baixar a taxa de juros. Mas, por mais incrível que pareça, eu, como gosto mais de matemática do que de discurso, aliás, o meu forte nunca foi o discurso, eu sempre tive na minha mente a máxima de que pouco discurso e muito trabalho, que é uma forma mais dinâmica e moderna das administrações públicas. Eu quero dar um exemplo para Vossa Excelência, para os senadores e para as senadoras, de que se nós, com uma taxa de juros de 490% hoje, contrairmos uma dívida no cartão de crédito de R$ 1.000, o ano que vem, nessa mesma data, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nós estaremos devendo para o cartão de crédito, para a instituição financeira, cerca de R$ 4.500. E o que é pior, senhor presidente, daqui a 5 anos, nós estaríamos devendo R$ 1.130.000. E daqui a 10 anos, R$ 1.280.000.000. Então, eu quero perguntar aqui ao plenário do Senado Federal, quero perguntar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência não tem interesse que eu empreste, eu estou com vontade de emprestar R$ 1.000 para receber daqui a 10 anos R$ 1.280.000. Aliás, eu para Vossa Excelência, dada a estima que tenho, eu posso dar uma redução desse juro, diminui em 50%, diminui em 70%, em 80%, porque realmente me parece que é brincadeira, chega às raias de a gente ter que brincar, porque não é possível que eu possa me deparar com uma realidade dessa natureza no Brasil do século XXI que nós estamos vivendo. Eu até peço aos meus assessores, que estão aqui no plenário do Senado Federal, que cheque esses números, porque eles chegam às raias do inacreditável, né? Mas
é calculado porque é juro composto, é juro sobre juro e juro sobre juro, e, lamentavelmente, é o que se tem na triste realidade do momento financeiro que nós estamos vivendo no país. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, agradecendo a Vossa Excelência, senador Eumano Ferri, desejando a Vossa Excelência uma ótima semana, e semana que vem estaremos aqui de novo no plenário do Senado Federal. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar